lições de fé no livro de Josué. Tudo, tudo bem organizadozinho, tudo bem planejado para coincidir com reavivados. A gente tá aí na metade do livro de Deuteronômio. Quando tá no Deuteronômio a gente engata o livro de Josué nos reavivados. E na lição a gente já tá. Na lição a gente já tá na metade da lição, né? Então, também tudo providencial para uma lição começar onde terminou a outra. Eu terminei sexta-feira o livro de a lição de Êxodo, fazendo aquele link com a morte de Moisés, falando sobre a morte e a ressurreição de Moisés, que ele cumpriu a sua missão, que ele cumpriu a sua obra, e Deus, ao ele morrer, Deus ressuscitou ele e levou ele para o céu para estar na companhia de Deus por toda a eternidade. E aí alguém tinha que ficar no lugar de Moisés. Só que é muito difícil substituir alguém do nível de Moisés, né? Às vezes a gente se apega a um pastor, a gente se apega a uma pessoa inspirada por Deus, que pregava, que falava de Deus. A gente se apega tanto àquela pessoa e pensa, vixi, será que a gente vai conseguir se acostumar com outra pessoa do jeito que a gente gostou dessa? Essa pessoa foi tão usada por Deus, foi tão querida, foi tão... pregava tão bem, falava de Deus, era um carisma tão grande. Quando essa pessoa for embora, será que outra vai suprir o espaço daquela? Então a gente já passou por experiências assim, já vivenciou experiências assim, mas como a obra de Deus, Deus sempre manda alguém capacitado, Deus sempre manda alguém à altura para substituir aquele seu servo que agora foi comissionado para ir para outro lugar, ou comissionado para ir para outro lugar, ou que foi descansou mais cedo. Deus sempre manda alguém, Deus sempre envia alguém para substituir. Então, Josué era esse substituto, era essa pessoa que ia vir para suprir a falta de Moisés. Certo? Então, uma coisa comum aos dois é que os dois receberam a mesma missão. Só que Moisés recebeu essa missão 40 anos antes e ele teve que enfrentar mais obstáculos para poder chegar até o lugar onde Deus havia prometido. Josué também tinha obstáculos, só que ele já estava quase praticamente dentro de Canaã. Moisés teria que atravessar todo o deserto para chegar lá. E Josué não, Josué só atravessar o rio, já estava dentro de Canaã. O obstáculo dele agora era só as questões militares, né, de conquistar ali a terra. Então, eu vou ler hoje só o verso 1 e o 2. E durante a semana nós vamos estudar esse capítulo 1 de Josué, todo isso aqui, porque o capítulo 1 de Josué é Deus animando Josué. É um capítulo motivacional. É Deus encorajando Josué para ele se tornar um novo líder, porque é uma tarefa muito pesada, não só sobre o povo de Israel, como também substituir Moisés. Ele não precisaria copiar o estilo de direção de Moisés, de liderança de Moisés. Ele não precisaria copiar o jeito que ele falava, o jeito que ele se expressava. Mas ele teria que ser alguém espiritual, alguém que as pessoas pudessem confiar, do mesmo jeito que eles confiavam em Moisés, do mesmo jeito que eles respeitavam Moisés. Se é que respeitavam, né? Porque eles também queriam apedrejar Moisés toda vez que acontecia alguma coisa que eles não gostavam. Mas então, os dois tiveram a mesma missão. E por causa disso, ele seria de fato um novo Moisés, como a lição de hoje diz. Ele seria alguém que viria do espírito e do poder de Moisés. Então, existia uma expectativa de que, em uma profecia que havia sido dada, aí, Deuteronômio 18:15, que diz assim: o Senhor seu Deus fará com que do meio de você e do meio dos seus irmãos se levante um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir. Verso 18: farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. E todo aquele que não ouvir as minhas palavras, e ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então havia toda a expectativa de que havia um profeta no nível de Moisés para liderar o povo de Israel, para orientar o povo de Israel. Então todas essas expectativas caíram em cima de Josué.
Você pode imaginar que ele estava agora com o coração a mil, estava nervoso. Como é que ele iria conduzir aquilo? Como é que ele corresponderia às expectativas? Então, Deus agora, nesse primeiro capítulo, ele tira apenas para dar energia, para dar força, para dar aquela moral para Josué conduzir o povo. Acontece o seguinte, uma coisa interessante que a gente pode notar é que em Josué 1 afirma o seguinte: se você for ler Josué 1, você vai perceber que o nome de Moisés ele é citado 10 vezes, enquanto de Josué é citado apenas 4. E nesse primeiro capítulo, Josué é considerado não como o líder do povo ou como o servo do Senhor, ele é considerado como o auxiliar de Moisés. Ou seja, o livro começa colocando Josué no lugar, na sua posição inicial, no seu estado original. No seu começo ele não era já o líder do povo, ele era o auxiliar de Moisés. Então levaria um tempo para que ele se tornasse, através de seus feitos, através das suas conquistas, de se tornar o novo ungido do Senhor, o novo líder do povo. Então ele começa como auxiliar de Moisés, começa ali como o encarregado, começa ali como o serviçal, aquele que ajudava Moisés ali nas suas atividades. Agora que Moisés morreu, ele seria o novo líder, mas ele levaria uma longa jornada até o próprio livro dele chamar ele assim, como servo do Senhor, como líder do povo. Então, embora esse livro embora esses primeiros capítulos apresentem a transição de Moisés para Josué, ainda acima de tudo, o líder do povo era o próprio Deus, porque ainda não havia rei. Moisés e Josué eram apenas porta-vozes de Deus, eram apenas instrumentos nas mãos de Deus para conduzir o povo. Mas o líder do povo ainda era o próprio Deus. O líder do povo ainda era o Senhor dos Exércitos. Tanto é que no livro de Josué, várias vezes vai dizer o seguinte: olha, é eu quem vou lutar por vocês. Vocês vão encontrar cidades altas, amuralhadas, homens grandes, homens fortes, poderosos, mas eu que vou lutar. Eu vou agir através de vocês, eu vou lutar segurando, através das suas mãos segurando as espadas. Eu que vou na frente e vou dar a vitória para os seus inimigos. Eu ainda sou o líder. Então, o sucesso na liderança de Moisés foi porque ele se ajoelhou, ele se resignou, ele não procurou glórias para ele não procurou os louros, os méritos para ele, mas devotou tudo isso ao Deus que ele serviu, ao líder supremo do povo que era Deus. E se Josué quisesse ter sucesso também na sua liderança, ele teria que ser humilde e se prostrar diante de Deus, receber as orientações dele para a sua vida. E esse é o sucesso de todo líder. Nenhum líder deve achar que por causa do seu talento, da sua habilidade, é aí que ele vai manobrar as pessoas, porque lidar com gente não é algo que lidar com pessoas, liderar pessoas, não vai ter sucesso se você confiar apenas na sua habilidade. Porque uma hora você vai se estressar, uma hora você vai perder a mão, e você uma hora vai ficar vai ficar sem saber o que fazer. Então, o sucesso para nós termos a mansidão de Moisés, lidar com aquele povo durante 40 anos, é a gente colocar tudo nas mãos de Deus. Você ser apenas a boca de Deus, você ser apenas o porta-voz dele. Ele falar através de você. Então Deus vai liderar o seu povo através das suas mãos, através da sua voz. Certo? E um detalhe a mais sobre a escolha de Josué. Deus, quando ele chama uma pessoa, quando ele escolhe uma pessoa, ele leva em conta 4 fatores. Primeiro, o seu temperamento e a sua disposição. Josué, ele tinha uma habilidade natural para questões militares. E Josué não era covarde. Josué era alguém corajoso. Era alguém destemido. Em nenhum momento mostra que Josué ficou receoso, que Moisés teve problemas com Josué. Moisés pediu para Josué fazer uma coisa e Josué ficou dando desculpa. Não tinha isso. Então, o temperamento de Josué era igual ao de Moisés. Mesmo coragem que Moisés tinha para fazer as coisas, Josué também tinha. Então, eles eram parecidos nisso. O temperamento deles era do jeito que Deus gosta. Deus não se agrada de pessoas covardes. Tanto é que na lista das pessoas que não vão entrar no céu, tem dizendo assim:
Fora estão os adultos, os mentirosos, os covardes. E outra passagem diz: Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos chamou para nós termos coragem para fazer o que Ele quer, para fazer a obra dele. Deus nos dá o destemor, Deus nos dá a intrepidez para nós falarmos dele. Então, a primeira coisa que Deus pede é que nós tenhamos ousadia, que nós tenhamos coragem. E outra coisa, Josué também tinha uma poderosa influência sobre as pessoas. Quando as pessoas começaram a ver que Josué não era um chefe, mas um líder, todo mundo começou a seguir ele. Tem uma tirinha muito explicativa sobre o que é chefiar e o que é liderar. Chefiar é como uma pessoa que se sente em cima de uma pedra, de uma grande pedra para ser rolada, e pede que os seus chefiados empurrem aquela pedra com ele em cima, sem ele fazer nada. Isso é chefiar. E liderar não. Liderar é quando o líder, junto com seus liderados, ele amarra uma corda nessa pedra e ele, junto com seus liderados, ele vai empurrando aquela pedra e apontando para onde ela deve ser levada. Então Josué não era um chefe, ele era um líder. Quando ele chamava o povo para lutar, ele ia na frente lutando com o povo. Quando ele chamava o povo para conquistar uma cidade, ele ia na frente, na linha de frente para conquistar aquela cidade. Então, quando a gente vê o líder fazendo algo, dizendo algo e fazendo aquilo, a gente se sente mais motivado a segui-lo. Porque ele está dando o exemplo, ele está fazendo aquilo que ele disse. Então a primeira coisa que Deus leva em conta é o temperamento da pessoa. A segunda é o treinamento prévio. Você viu que Deus não chama ninguém sem a pessoa ser preparada antes. Isso aqui é muito importante. Tem gente que pensa assim, Deus me chamou, mas eu não me sentia preparado, eu não me sentia pronto. Deus não pode me chamar porque eu não sei fazer isso. Quando Deus chama você para alguma coisa, Deus dá um tempo para você se preparar. Deus dá um tempo para você. Deus vai colocando circunstâncias em que você vai exercitando aquele dom que Ele quer que você exerça no futuro. É sempre assim. Deus vai dando ocasiões para que você vá colocando em prática aquilo que no futuro Ele quer que você exercite, que você exerça. Então, durante aqueles 40 anos, Josué se mostrou um ajudante responsável e ele via e aprendia com Moisés como lidar com o povo. Então Deus colocou ele em contato com Moisés para ele aprender com o jeito de Moisés lidar com as situações, como ele deveria agir no futuro. Um outro caso foi Davi. Davi foi ungido para ser o novo rei de Israel, ainda adolescente, e Deus arranjou ali as situações para que Davi se tornasse auxiliar de Saul, carregasse as armas de Saul e visse através da maneira como a Saul agia, como ele deveria agir no futuro e como ele não deveria agir, acima de tudo, porque Saul não era exemplo para nada, né? Então Davi aprendeu com Saul e Josué aprendeu com Moisés. Então, por isso que na igreja, quando a pessoa se batiza, normalmente a pessoa espera um ano para poder exercer cargos, para poder exercer as funções, para poder assumir ali seu ministério na igreja, porque nesse um ano é um período de adaptação, é um período de conhecimento. A pessoa vai aprendendo como exercer cargos, como aprender a exercer suas responsabilidades. Tem um período de treinamento, de preparação para então a pessoa agir. E Deus sempre coloca o novato em contato com o experiente. Na dupla missionária é assim, nós temos um instrutor que já sabe o assunto, que sabe passar, e aquele outro que está ali aprendendo com o instrutor. Ele vai ali lendo as passagens, ele vai ali ajudando o interessado a ler a Bíblia, abrindo a Bíblia, para no futuro ele também se tornar um instrutor. Então esse princípio de Moisés e Josué vai até cada um de nós hoje. O novato em contato com o experiente. Então Deus leva em conta o temperamento da pessoa, um treinamento prévio que ele dá à pessoa, e terceiro, a reputação. Josué e Caleb, eles defenderam juntos uma causa impopular. Naquele episódio que Deus mandou Moisés comissionar 12 espiões para examinar a terra de Canaã, 10 espias voltaram com um relato negativo e só Josué e Caleb voltaram com um relato positivo, engrandecendo o nome de Deus. Então, quando a gente tem coragem de lutar na contramão do mundo, de se posicionar diante da causa de Deus, de sermos a minoria no mundo,
mundo em que a maioria é pelo lado da desobediência, quando Deus vê que tem um servo dele ali que está disposto a enfrentar a pressão popular, a enfrentar a perseguição por amor à verdade, é esses que Deus chama para a sua missão. Pessoas que gostam de estar na maioria, pessoas que gostam da moleza, esses Deus não chama. E a quarta coisa é a tarefa a ser realizada. Então Deus chamou Moisés para o povo atravessar o deserto. Mas para derrotar os exércitos de Canaã, Deus chamou Josué. Então aquela missão precisava que fosse Josué quem executasse, não era Moisés. Então você pensa assim, eu nunca vou corresponder ao nível daquela pessoa. Eu nunca vou conseguir fazer o que ela fazia. Mas se Deus chamou aquela pessoa para fazer aquela missão, é porque aquela missão deveria ser executada por aquela pessoa, porque ela tinha as habilidades para aquilo. E a missão que Deus vai chamar você para fazer é porque Deus sabe que você tem capacidade, potencial para desenvolver aquilo, para executar aquilo. Então, valorize. Valorize o chamado de Deus na sua vida. Valorize o que Deus vê em você, não o que você vê em você mesmo. Você olhando para você mesmo, olhando para o seu interior, você não vale nada, você não consegue nada. Mas tente olhar com os olhos que Deus olha para você. Deus olha para você e vê o que você vai se tornar no futuro, não o que você é agora. Ele vai lhe capacitar, ele vai lhe preparar e no futuro você vai se tornar alguém extremamente capacitado, preparado para cumprir a obra de Deus. Amém? Então vamos orar agora, vamos para o estudo do livro. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a atender o teu chamado, a dizer, eis-me aqui, sempre que o Senhor chamar, sempre que o Senhor nos falar pelo nosso nome, nos ajuda, Senhor, a dar-nos coragem, dar-nos disposição, dar-nos firmeza para fazer o que é certo num mundo onde a moda é fazer o que é errado. Nos ajuda a ser exemplos onde nós convivemos na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, para que nós possamos ter uma influência positiva na vida dos outros. Nos ajuda a aprender nesse trimestre com a vida de Josué, a como te servir, a como liderar, a como cumprir bem a tua obra. Em nome de Jesus, amém.